Há manhãs em que o coração desperta inquieto. Antes mesmo de abrir completamente os olhos, a mente já começa a correr atrás de preocupações, responsabilidades, incertezas e medos. Talvez você esteja assim hoje. Talvez exista algo tirando a sua paz, algo que você não consegue controlar, algo que insiste em ocupar seus pensamentos. Mas permita-me dizer algo profundo e transformador. Se você está preocupado com alguma coisa, o remédio é a palavra de Deus. Se você está com medo de alguma situação, o antídoto é a palavra de Deus. Se existe ansiedade em relação a qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, a cura está na palavra de Deus. À medida que você passa a conhecer a palavra de Deus, você passa a reconhecer a voz de Deus. E quando reconhece a voz do Senhor, você entende que o medo e a preocupação não vêm dele. Jesus Cristo declarou que não deveríamos andar ansiosos pela nossa vida. Ele disse isso porque sabia que um dos maiores inimigos que enfrentaríamos seria a preocupação. A ansiedade é silenciosa, persistente e muitas vezes parece inevitável. Em algum momento da vida, todos nós nos preocupamos com aquilo que está sob nosso controle e também com aquilo que está completamente fora dele. É tão fácil cair em um estado de inquietação. No entanto, em um de seus ensinamentos mais poderosos, Jesus nos transmitiu uma mensagem clara: não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Ao dizer isso, o Senhor estava nos ensinando a viver o presente, a experimentar a paz hoje, a escolher a alegria hoje. Quando você gasta seu tempo e sua energia preocupado, você acaba ampliando aquilo que falta na sua vida ou a dor que está enfrentando. Mas se você decide adotar uma nova postura, uma atitude de gratidão pelo dia de hoje, agradecendo ao Senhor mesmo enquanto espera pelo seu milagre, agradecendo a Deus pelo que já recebeu, mesmo que ainda existam coisas que estejam faltando, então você passa a exaltar Jesus Cristo, em vez de exaltar o problema. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 27, declara: portanto, eu lhes digo, não andem ansiosos pela sua vida, quanto ao que hão de comer ou beber, nem pelo seu corpo, quanto ao que hão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora à sua vida? O Senhor deseja que paremos de nos preocupar, que deixemos de imaginar cenários negativos, de gastar energia pensando no que pode ou não pode acontecer amanhã. Você é abençoado neste exato momento. Existe graça disponível hoje. Um pastor certa vez disse: não tome emprestado o problema do futuro. Isso significa não se angustiar com todos os possíveis e ser que podem surgir algum dia. E se houver uma crise na saúde? E se houver uma dificuldade financeira? E se surgir algum outro tipo de adversidade? Não carregue hoje o peso de algo que ainda nem aconteceu. Em vez disso, ande por fé e não pelo que seus olhos veem. A Bíblia nos ensina claramente que aquilo que agrada a Deus é a fé. É a fé que toca o coração do Senhor. Ele ama aquele que crê. É necessário acreditar. É necessário confiar. Você está permanecendo firme na fé. Está vivendo pela fé. Está caminhando pela fé. Fé é uma vida de ação baseada naquilo que você acredita ser verdade. Por exemplo, quando você decide não se preocupar, essa é uma ação que demonstra sua fé de que Deus está no controle. Quando você deixa de tentar resolver tudo com suas próprias forças, isso também revela sua confiança de que o Senhor governa todas as coisas.
Jesus Cristo declarou que o nosso coração não deveria ficar perturbado. Ele disse isso porque deseja que você confie que Ele cuidará de todas as suas necessidades. Uma maneira simples de compreender a fé é esta: fé é fazer a sua parte, que é confiar e permitir que Deus faça a parte dele. A sua parte é crer, apenas crer. Permanecer firme na palavra, que afirma que nada é impossível para Deus. Pergunte a si mesmo: você está fazendo a sua parte? Está crendo? Está se apoiando na palavra do Senhor? Está andando por fé e não pelo que vê? Enquanto uma fé forte nasce do conhecimento e da convicção de que Jesus Cristo não apenas ressuscitou dentre os mortos, mas também venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno e venceu a sepultura. Uma fé robusta é cultivada quando você medita na palavra de Deus, quando você não apenas lê, mas internaliza, reflete e habita nas Escrituras. A Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, declara: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Até mesmo as provações colaboram para fortalecer a sua fé. Não importa qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando, permaneça firme. No momento em que você solta as promessas seguras de Deus, corre o risco de ser levado pela instabilidade deste mundo. Jesus Cristo é o único fundamento inabalável em um mundo instável e em constante mudança. Ele é a âncora firme da nossa alma. O livro dos Salmos, Salmo 118, versículo 24, declara: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Agora, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos. A segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, declara: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Tu estás conosco, Senhor, e somos gratos. Somos teus filhos e agradecemos porque tua graça está sempre disponível e é suficiente para todas as nossas necessidades. Escolhemos focar no médico em vez da doença. Escolhemos focar no provedor em vez da escassez. Escolhemos focar naquele que abre caminhos em vez dos obstáculos que estão à frente. Escolhemos fixar nossos olhos em Ti, Rei Jesus, porque em Ti encontramos favor, proteção e misericórdia. Nós Te exaltamos acima das dificuldades de amanhã. Te colocamos acima de toda crise na saúde, de todo revés financeiro e de qualquer problema que possa surgir. Pai, não nos preocuparemos com o amanhã, porque confiamos na Tua palavra. Abre Teus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Dá-nos uma mente cheia de paz. Nos momentos em que o coração estiver pesado, torna leves os nossos fardos. Quando os ataques do inimigo forem intensos, defende-nos, Senhor. Luta por mim e pela minha família. Combate as nossas batalhas. Ainda que o adversário ande ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar, eu declaro que estou protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Deus intervirá nas minhas circunstâncias. Deus removerá a preocupação e colocará paz no meu coração. Intervém em tudo o que diz respeito à minha vida e manifesta o Teu poder. O livro dos Salmos, Salmo 35, versículo 1, declara: Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Hoje eu invoco o nome do Senhor para que Ele defenda a minha causa. Quando eu precisar de intervenção divina,
clamarei ao Pai Celestial, assim como ele interveio na vida de Daniel, na vida de Elias e na vida de Eliseu. Senhor Jesus, move-te poderosamente em nossas vidas. Remove toda a armadilha escondida no meu caminho. Guarda a minha mente contra pensamentos de desânimo e tristeza. Eu repreendo toda preocupação e toda ansiedade sobre o que o amanhã trará. Escolho ter paz, porque escolho ter fé em Ti. Quando o inimigo lançar setas de confusão, depressão, dúvida ou desespero, tentando enfraquecer minha fé ou roubar minha alegria, protege a minha mente com o capacete da salvação. Mesmo quando eu enfrentar a incerteza deste mundo, ajuda-me a manter meus pensamentos firmes em Ti. Eu bendigo o Teu santo nome e agradeço porque ouves esta oração. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro. Amém. E novamente a palavra declara no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 27. Portanto, eu lhes digo, não andem ansiosos pela sua vida, quanto ao que hão de comer ou beber, nem pelo seu corpo, quanto ao que hão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora à sua vida? A Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, reafirma: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, declara: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O livro dos Salmos, Salmo 118, versículo 24, proclama: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E o livro dos Salmos, Salmo 35, versículo 1, afirma: Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Se esta oração falou ao seu coração, permita que ela continue ecoando ao longo do seu dia. Ouça novamente, declare novamente. Faça da palavra de Deus a sua resposta diante de cada preocupação. E se esta mensagem edificou a sua fé, compartilhe com alguém que também precisa começar o dia em paz. Deixe seu comentário declarando: Eu escolho viver pela fé. Inscreva-se no canal, ative as notificações e volte todos os dias para iniciar sua manhã na presença do Senhor. Que hoje você caminhe leve, que hoje você viva confiante, que hoje você experimente a paz que excede todo entendimento.